Olá, você que nos acompanha aqui no canal da Caute Brasil. Eu estou continuando a série que nós estamos fazendo sobre as equipes do Top 7, as perspectivas, fazer uma análise geral do elenco. Eu já estou com um convidado muito especial, um amigo meu, o André Soares, ele que é torcedor da Lazio, vai comentar aqui com a gente sobre a equipe do Maurizio Sarri. Comente um pouco aí, se apresente, fale um pouco de você, André. Tranquilo. E aí, Osório, beleza? Valeu aí pelo convite para participar aí da Cautio Brasil. Eu sou o André, torço para Lazio desde 2012, 13 mais ou menos. Sou um dos administradores da página SS Lazio Brasil no Instagram, Twitter e Facebook. E bora pro papo, né? Porque tem muito assunto para falar sobre a Lazio. E principalmente com essa troca de treinador, teve uma reformulação muito grande nesse elenco. Sim, sim. É, vamos fazer posição por posição, iniciar pela defesa, pelo goleiro, e depois a gente vai chegando até o ataque. E bem, de início a gente olha o setor com Stracocha, Reina e Adamones, o terceiro goleiro. Uma disputa teoricamente um pouquinho aberto, mas eu vejo o Reina sendo titular, até por ser um goleiro de confiança do Sarri, um cara que tem um pouco mais aptidão para jogar com os pés. Não me parece que nenhum dos dois seja o goleiro especial, aquele que você coloque como o melhor da Série A ou coisa do tipo. Mas são bons goleiros. E aí, o que você acha? Comenta um pouco sobre eles. Não, é por aí mesmo. Primeiro que a gente não tem o Guerrieri, né? Finalmente ele deixou a Lazio, que era aquele terceiro goleiro que nunca entrava, nunca jogava. Mas tem o Adamones aí para fazer a substituição. E aí, o Stracoche e o Reina, eu olho para eles e penso, nenhum deles é um dos melhores da Série A, mas também não são ruins. Eles são de nível mais ou menos próximo, como você falou, o Sarri e o Reina já trabalharam juntos, o Reina já deve ter uma vantagem por causa disso. E até mesmo com o Inzaghi, o Reina já... eu lembro que ele chegou não necessariamente para ser titular, mas ele ganhou a confiança do Inzaghi e assumiu a titularidade. E até por isso eu achava que o Stracoche ia ser negociado, mas acabou não acontecendo, ele ficou, tá um pouco desvalorizado. O Stracoche, sinceramente, a característica que mais me incomoda nele é esse fato dele não saber jogar com os pés. Que a bola chega nele, no pé dele, ele dá um chutão para longe e geralmente erra a mira. E o Reina não tem esse problema, apesar de que o Reina de vez em quando comete umas falhas meio bizarras. Mas eu iria de Reina titular e eu acho que o Sarri vai fazer isso a princípio. Talvez dê minutos para o Stracocha nas Copas. Sim, sim. Na zaga é um setor um pouco complicado falar, porque a gente tem já de cara uma mudança na forma que a Lazio atua, né? Era um time que com o Inzaghi jogava na linha de três, jogava, enfim, uma defesa um pouco mais baixa do que costuma ser a defesa do Sarri. E ele tinha o Acerbi e o Luiz Felipe, às vezes jogava o Rado ali naquele setor, às vezes jogava o Maruzic. E, bem, por exemplo, quando eu olho para o Luiz Felipe, eu olho um zagueiro que tem muita velocidade, que tem capacidade de construção, mas que não é exatamente uma referência à questão do jogo aéreo. Nomes como o Patrick, enfim, o Vavro, que até hoje não foi o que se esperava. É um setor com dois titulares claros, mas talvez seja onde tem a maior dúvida ali em relação a esse elenco. O que você acha? O Acerbi é o principal nome e a referência, né? E com o Inzaghi era assim, tinha essa referência e dois companheiros. Depois que saiu o De Vrij entra o Acerbi, mas eu acho que o Luiz Felipe vai ser sim um bom companheiro pro Acerbi, agora é dupla, não é trio mais. E eu acho que o reserva imediato deve ser o Rado, porque com o Inzaghi ele já estava jogando muito pela zaga, e o Patrick é um nome que também teve essa mudança, né? Saiu da lateral e foi para a zaga, mas é um nome que não me agrada muito.
E sobre o Vavro, não sei muito o que esperar, até porque até o momento ele tem sido um grande flop, porque foram 10 milhões na contratação dele, para ele ser emprestado e nem no Eibar ele teve bons momentos, pelo contrário. Mas ele deve ser uma opção muito descartada. Eu vejo muito o Sarri como um treinador que é muito capaz de melhorar os jogadores que ele tem. Isso aconteceu basicamente em todos os clubes que ele passou, mesmo na Juventus, mesmo no Chelsea, onde foram equipes que ele passou por pouco tempo. E um casamento que eu vejo dando muito certo é. Beleza, aí já é um jogador mais experiente, mas é exatamente o Acerbi, como tu falou. Já era uma das referências, já era um dos melhores zagueiros da Série A, mas talvez a gente não tivesse tão explorado, era notório, mas não tanto quanto vai ser com o Sarri a questão da capacidade de construção. Eu acho que se não fosse a presença Pode de acontecer isso, sim. se não fosse a presença de Chiellini, até mesmo o Romagnoli, mas eu ainda acho o Acerbi até mais zagueiro do que o Romagnoli. Mas seria um cara para ser titular em seleção italiana e, bem, é complicado. É difícil você tirar a vaga de um jogador como esse. Não, é verdade. E o Acerbi tem essa característica de ter uma visão de jogo muito boa. Ele faz uns lançamentos muito bons e acha os companheiros na frente em boas posições. Eu acho que isso pode ser melhorado, sim, Sim, sim. e mais explorado. Para as laterais a gente tem bastante gente, né? Como dá para ver aí na imagem. Rissai, uma contratação, um homem de confiança do treinador, joga nas duas laterais. Eu acho que é um jogador bastante subestimado assim pela galera, pela a mídia em geral. Não, acho que é um um lateral competente, defensivamente principalmente. Mas você tem Lazari, que aí também é outro cara que vai ter que passar por um processo de adaptação, porque ele era muito mais um ala do que qualquer outra coisa. O Rado, que como você falou, até pela idade ele deve começar a jogar mais na zaga. Kamenovic, que é uma contratação, eu não sei exatamente o que esperar, eu vi que ele estava até sendo cotado para sair numa troca com o Kostic, não rolou. Lukaku, Durmizi, Maruzic acho que deve ser o reserva imediato da direita. Enfim, comenta um pouco aí, tem muito lateral e pouca vaga. O Lukaku, o Durmiz e o Kamenovic não vão ter muito espaço, né? Eu até imaginei que eles fossem ser emprestados novamente. O Lukaku e o Durmiz estavam emprestados e o Kamenovic chegou, mas se pudesse, ele seria mandado para a Salernitana, né? Mas agora que a Salernitana está na Série A, não está tão fácil mais de ficar mandando de um lado para o outro, igual o Lotito costumava fazer. Agora, o problema, o Lázaro eu acho que pode ser um problema. Porque assim que o Sarri chegou, eu imaginei que o Lázaro fosse jogar como um ponta. Mas nessas duas primeiras rodadas e também nos amistosos, ele jogou de lateral direito, até machucou recentemente. Mas o Lázaro eu vejo que é um cara muito mais ofensivo do que defensivo. E se ele for jogar na lateral, ele vai ter que dar uma segurada, subir menos e ter mais dedicação na defesa. O Isai é uma contratação que eu gostei também, igual o Reina, ele é um homem de confiança, que já trabalhou com o Sarri e pode jogar nas duas, né? Inicialmente ele está na esquerda, mas são boas opções, né? Para duas vagas você tem três, eu imagino que os principais sejam o Isai, Lázaro e o Marusic. E o Rado deve ter pouco espaço na lateral, só no caso de improviso mesmo. Uma coisa que você comentou aí, e eu concordo, mas eu penso muito no caso do Quadrado, sobre o Lázaro. O Quadrado era um ponta-direita, e por mais que Verdade. ele tinha qualidade de drible, tinha cruzamento, mas o Quadrado, primeiro, ele nunca era utilizado como lateral pelo Alegre, só em casos de sim, muita emergência. E ele era um jogador que tinha, às vezes, uma dificuldade na tomada de decisão. Às vezes, chutava quando devia passar. E, bem, ele teve um ano com o Sarri e você via uma evolução enorme. Acho que, em alguns momentos, eu lembro que ele até jogou no meio campo na seleção da Colômbia. Se tornou, talvez, um dos... Na seleção e na Fiorentina também, ele era um ponta muito
ofensivo. Sim. E depois ele foi recuando. E ele, bem, não só ele evoluiu defensivamente, embora eu acho que ele, por exemplo, ainda tem alguns problemas, mas ele evoluiu muito em tomar decisão. Eu acho que pode acontecer algo parecido com Lazari. E acho que, assim, se não acontecer, vai ser uma debilidade, mas se ele conseguir corrigir, vai ser um lateral ainda melhor do que era com Inzaghi. Sim, e no caso do Lázaro, ele a carreira inteira foi ala, desde a SPAL. Eu não lembro dele ter jogado de lateral, mas ele vai precisar adaptar. Acho que dá certo, tomara, né? Sim. Setor do meio campo, eu, pessoalmente, eu compartilho da ideia de que o meio campo da Lazio, pelo menos falando de titulares, é o melhor meio campo do futebol italiano. Você tem Lucas Leiva, beleza, chegou o Basic, não conheço tanta relação ao jogador, me foi falado que era um cara um pouco mais de chegada, Cataldi, Escalante, Tsek, aí são opções um pouco mais discretas, mas quando chega, a gente olha para os meias, Luiz Alberto, Milinkovic, Savic, espetáculo. Akpak Pro, um jogador que foi útil, e o André Anderson, que deve ser aquele cara que deve ter poucos minutos. Eu acho que se desse talvez para elencar talvez um defeito no meio campo da Lazio, e se é que dá para falar isso, é porque o Sarri, quando ele trabalhava nas suas equipes, ele tinha muito um primeiro homem, um cara muito organizador, o Jorginho, teve em 2 equipes, depois o Pjanic na Juventus, e o Lucas Leiva já é um perfil um pouco mais diferente, um perfil mais de marcação, de combate do que qualquer outra coisa. Mas, bem, acho que os jogos iniciais talvez mostrem que não vai ser um problema tão grande assim. O que você acha desse meio campo? O meio-campo realmente é um dos melhores da Série A mesmo. E nos últimos anos, o maior reforço da Lazio no meio-campo tem sido a não venda, né? Não deixar os pilares sair. Que é aquele papo, todo ano o Milinkovic vai sair, aí depois Luiz Alberto vai para o Milan, vai para o sei aonde. E a Lazio conseguiu manter eles até hoje. E são caras que se completam, que se entendem. Luiz Alberto está crescendo cada vez mais de produção. E nisso que você falou sobre o modelo de jogo do Sarri, realmente o Sarri não é um cara que precisa de um volante brucutu. Geralmente ele põe um regista, né? Como você falou, para organizar o jogo. E o Leiva, ele até tem uma capacidade boa no passe, mas eu tenho reparado que ultimamente ele tem caído de produção. Ele não é mais o cara aquele mesmo de 2018 e 2019, e até por isso que chegou o Escalante para fazer uma sombra. E, bem, eu também não conheço muito sobre o Basic, mas o Sarri não deve precisar muito da marcação do Lucas Leiva. Eu até estava pensando que o Lucas Leiva fosse sair, talvez até retornar para o Brasil esse ano, esse verão, mas não rolou. Mas com o Luiz Alberto e o Milinkovic em forma, eu acho que o resto do time funciona. E o Akpak Pro, eu tinha muito um pé atrás com ele, porque era um cara que já com uma idade avançada, lá perto dos 30 anos, e que se você pega o currículo dele, você não vê, ele nunca jogou em nenhum time muito grande, mas ele chegou e teve muitos minutos ano passado e não comprometeu, foi um jogador útil em muitos momentos. Uma coisa que eu acho que vale falar é um pouco complicado o papel de meio campista do Sarri, principalmente os caras que jogam mais avançados. E não necessariamente ele tem um perfil preferencial. A gente pode lembrar que já teve Kanté, Kovacic, Matuidi, Rabiot, Hamsik, Alan. Mas uma coisa que é diferente de se observar é que esses dois meio-campistas eles jogam muito mais abertos do que a média. Muitas vezes fazendo jogada de ultrapassagem ali entre o zagueiro e o lateral adversário. E precisa ser um cara que tenha facilidade em curto espaço, mas que também tenha essa capacidade de lidar bem no jogando aberto. E eu acho É verdade.
Eu acho. Com o Inzaghi a gente via muito o Milinkovic dialogando com o Lázaro, né, pela direita, e o Luiz Alberto fazendo a mesma coisa com o ala esquerdo, que geralmente era o Lulic. Sim, sim. Isso era um ponto que eu queria chegar, que é... São meio-campistas que... Difícil achar, mas Luiz Alberto e Milinkovic Savic encaixam perfeitamente nessa ideia. E, inclusive, com a capacidade de chegar à área e fazer gols, numa equipe que vai prezar tanto pela posse de bola, você precisa ter gente também chegando para definir. E acho que se encaixa. Acho que se encaixa muito bem. Não, é claro que algumas respostas a gente vai ter com as rodadas, com o passado do campeonato, mas o meio-campo talvez seja o setor onde você tem mais certeza em relação à equipe da Lazio. Não, concordo. E talvez até pode rolar umas improvisações, sei lá, dele testar o Zaccagni, por exemplo, num trio de meio campo, quando for preciso. Sim, sim. E, bem, já que você falou do Zacan, vamos entrar aí no ataque. A grande figura da Lazio nos últimos anos foi o Immobile, notoriamente. É claro que a gente também falou aqui do Luiz Alberto, do Savic, acho que também seriam os protagonistas, mas o artilheiro enfim, ele foi o jogador com mais gols na Europa. Mas o Immobile ele fez uma Eurocopa difícil agora nesse último recentemente e parecia ter algumas dificuldades quando jogava em curtos espaços, e isso era uma coisa que a gente pensava, será que mudando o estilo do Inzaghi, a gente pensando muitas vezes que o Immobile ele teve passagens muito boas e outras muito ruins, é um jogador que não é exatamente regular na sua carreira, e muita gente ficou, será que ele se adapta com o Sarri, será que ele não se adapta? Eu estava até comentando, eu gravei o vídeo do Napoli com o Lúcio e quando acabou a gente disse, cara, eu tinha a sensação, ou esse cara vai estourar ou ele afunda. E acho que as primeiras rodadas do Immobile já dizem que afundar talvez ele não vá. Acho que a gente vai ter um crescimento e desenvolvimento desse jogador até pensando em seleção italiana. Primeiro nome do ataque, acho que antes de mencionar os outros, acho que o primeiro que vai falar é sobre o Immobile. Comente um pouco sobre o artilheiro da Lazio. Nesse caso é até difícil pensar em melhora do Immobile, porque ele já fez tanto pelo time, é difícil imaginar ele crescendo de rendimento, mas eu acho que pode acontecer sim. E essa mudança pode até ajudar ele na seleção, porque o esquema do Sarri é mais parecido com o do Mantini. Com o Inzaghi ele sempre jogou em dupla, com o Correia por trás, fazendo ultrapassagem, apresentando para a tabela, e agora ele vai jogar com um ponta de cada lado, como foi na Eurocopa, com o Insigne e o Berardi barra Chiesa, né? Sim, sim. E eu acho que isso vai ser bom para ele, sim. No caso dos pontos, eu achei bons reforços, o Felipe Anderson e o Pedro. Eles devem ser os titulares, mas às vezes eu fico imaginando se a negociação do Kostic tivesse funcionado, ele pudesse agregar nesse time também. Sim, sim. Eu imagino, no primeiro momento, o Felipe Anderson é um cara que já conhece, é Lazio, mas mais do que isso, eu até comentei, já fiz um vídeo aqui sobre ele, é um jogador que eu acho que ele cai muito bem na ideia do Sarri. Não à toa ele foi a primeira contratação. E o Pedro já foi um jogador que conhece o treinador, acho que é um jogador que foi... No Chelsea, né? Sim, sim, não, o Ele Pedro é estava um no Chelsea. jogador que é o que os analistas chamam de jogador universal, ele dá certo em diferentes contextos. Ele não é exatamente um cara especial, nossa, que jogador espetacular o Pedro, não, nada disso. Mas ele foi bem no Barcelona, foi bem no Chelsea, e isso você tem Antônio Conte, você tem Mourinho na carreira dele, você tem Guardiola, você tem diferentes estilos de jogo, e o Pedro sempre foi uma constante, um jogador útil que te entrega em diferentes áreas. O Zacan é um meia pela esquerda, eu acho que ele vem para ser talvez um jogador para jogar aberto. Até por isso ele veio como segunda opção ao Kostic. Seria um cara para jogar ali pela banda esquerda. Mas no Verona não era assim que ele jogava. O Sarri vai ter que mudar ele de posição e talvez ele passe por uma adaptação. Não sei
se é garantido que ele vai ser uma contratação que vai dar certo, né? Sim, Por sim. conta disso. E aí, E o... não, só complementando, acho que em relação às outras opções de ataque, ainda tem uma maior dúvida. O Muric, que já não agradou muito na primeira temporada, ele foi até Não. questionado, os valores. Era um jogador que era muito mais de disputa física, jogo aéreo, receber ligação direta. E é isso é tudo que o jogo do Sarri não é. Mas como a gente falou, o Sarri ele melhora o jogador. E pode ser que ele tire coisas que até agora o Muriqui não mostrou. De qualquer forma, é um. Não, talvez a opção mais confiável de banco seja mesmo o Zacan, mas enfim, tanto Johnny, Muric, Lombardi, Gondo, acho que ficam muito para trás ainda. Eu acho que também a Lazio vai sentir um pouco a falta do Correa e do Caicedo, que saíram. Mais do Caicedo, porque o Correa com o Sarri não acho que iria dar certo, e foi uma venda que trouxe dinheiro, um dinheiro importante. Mas o Caicedo era um cara muito mais útil do que o Muric, um perfil parecido, mas o Caicedo, acho que ele era mais inteligente dentro de campo, e é um reserva que era mais confiável do que o Muric. Mas, o Muric apresentou muito lá no futebol turco, mas quando chegou na Itália não conseguiu render o mesmo. Ele pode até melhorar um pouco, mas eu não tenho muita fé nele, não. E o Correa também não ia. Na mão do Sarri, não sei se ele poderia render. Talvez ele voltasse para a ponta esquerda, igual nos tempos que ele era do Sevilha. Mas até que foi uma venda importante para o time. Sim, sim. Cara, de verdade sobre o Muric, quando eu vi a contratação na época, eu fui pesquisar, vi o jogador, os números. E eu pensei, pô, isso é um perfil de centroavante que costuma dar certo na Série A. Mas a Lazio, tipo assim, a gente olha às vezes contratações como a do Savic, como a do Luiz Alberto, mas a Lazio tem muita contratação que tipo, passa de forma assim meio, pô, de onde tiraram esse cara? Passa a sensação de que não é jogador definitivamente para a Lazio. Até o caso do Vavro que você disse, tem muitos flops, digamos. Tem muitos acertos, mas tem muitos Sim. erros. E o Muri Mas são parece corrigir. contratações que nenhuma delas é de jogador badalado e jogador em alta. O Immobile, por exemplo, era um cara mais famoso, mais craque, mas chegou quando estava em baixa. O Luiz Alberto estava encostado no La Coruña, ninguém conhecia. O Milinkovic também era uma aposta que deu certo. Não costumam ser contratações badaladas. A gente acaba se surpreendendo depois que eles vestem a camisa e começam a jogar. Mas também realmente tem uns que flopam, tipo o Vavro, por exemplo, o Muric que você falou. Tem uns caras que simplesmente não conseguem render. Sim, sim. E aí acho que meio que trazendo um fechamento aqui, uma conclusão, é um bom elenco, é um bom time principalmente, um 11 muito forte, acho que não tem carências tão claras, tem jogadores que você imagina que podem ser decisivos, pelo menos 3 caras assim, mas a gente sabe que o processo de adaptação do Sarri às vezes é demorado. O ponto positivo é que as rodadas iniciais mostram que talvez não seja. É claro que a gente está falando de Empoli, Spezia, a Lazio não enfrentou nenhuma equipe que vá ficar, ou pelo menos se espera que fique na parte de cima da tabela. Mas eu já vi gente, por exemplo, inclusive cotando ao título, e não sei se é o caso. Mas acho que pelo menos a Champions eu acredito que seja um palpite seguro. E aí, o que você espera da temporada da Lazio? O que você acredita? Como a gente já viu esse elenco brigar por título. Inclusive, antes da pandemia, era um time que liderava junto com Inter e Juventus. Depois acabou caindo de rendimento, né? É pelo menos uma mostra pra gente da capacidade. O que você acha? No geral, eu achei que a janela foi boa. A Lazio vai resolver um pouco do problema que tinha com o banco, né? Que muitas vezes o time titular era um time redondinho, que engatava sequências boas, jogava bem,
mas quando um dos pilares machucava, não conseguia repor, principalmente na defesa. Mas agora eu acho que esse problema não vai incomodar muito, que tem as opções boas no banco. E minha expectativa é ir longe na Europa League. Depende como o time vai encarar a competição, mas eu acho que desponta como um dos favoritos. Depende muito também de quem cair da Champions. E no campeonato, eu acho que título é exagero, mas pode incomodar, até porque antigamente a gente estava acostumado a ver tipo, a Juventus lá na frente e outras 3 vagas para Champions. Mas agora, esse ano, eu acho que não vai ser bem assim, nem com a Juventus, nem com a Inter. Eu acho que vai ser um campeonato mais equilibrado, mas eu estou confiante no G4, sim, pelo menos. Sim, sim. André, eu agradeço a sua participação. O meu último comentário aqui, eu sim, acho que é um G4, acho que essa é a realidade. E um projeto que vai crescer, que vai se desenvolver. Mas manda o seu último recado, um abraço aí pra galera que tá assistindo. Se despeça. Não, valeu aí pelo convite, Osório. Eu acho que esse ano a edição da Série A vai ser muito boa e disputada. Tem Atalanta, tem Inter, muita coisa aconteceu, o Cristiano Ronaldo saiu, teve muita movimentação, mas os times da Série A estão fortes e vai ter uma disputa mais equilibrada lá em cima. Um abraço para todo mundo que acompanhou até o final. Muita honra participar aqui da Caute Brasil. E se puderem também dar uma passada lá nos perfis da Lazio Brasil, SS Lazio Brasil, no Instagram e no Twitter. A gente posta bastante conteúdo por lá também, sobre a Lazio. Sim, sim. Bem, de novo E agradeço. sempre contra o fascismo, né? Tem que lembrar. Às vezes o pessoal acha que a gente é tem. fascista só por causa da Lazio, mas não tem nada a ver, não. Enfim, agradecer de novo a sua participação. Pessoal, deixe seu comentário, deixa o like, se inscreve no canal e até a próxima.